Ok, deixa eu só avisar lá no WhatsApp. Turmas. Bruno, só... Pode falar. Só uma dúvida. O layer que você pediu pra gente fazer, layer que fala, né? Não sei. Layer. Isso, que você pediu pra gente fazer, e quando a gente clica na linha, aparece lá o nome que a gente selecionou a cor. A gente precisa de ter aquilo lá organizado ou só aparecendo as marcações com o nome correto já é válido? Precisa estar organizado. Eu vou ilustrar o que significa essa organização aqui para você. Ok. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, o que eu entendo de organizado, tá? O layer, eu vou apertar aqui em layer. Ele tem que estar... Vamos lá, calma aí. Ele tem que estar feito os nomes que vocês desejam, né? Então, parede, mobiliário, ou os nomes que vocês acharem mais adequados. Não vou me apegar no nome, mas o importante é ter parede, mobiliário, ou equipamento fixo, equipamento móvel, né? Janela, porta. Além de ter os nomes corretos, que vocês estão usando, né? Que vocês estão desenhando, eu quero que vocês deem cores diferentes para ele. Lembrem que essas cores são baseadas nas espessuras de linhas. Ou seja, se eu estou escolhendo a cor azul, ela tem um peso de linha 5, que é a cor 5 tem um peso de linha 5. Essa é a metodologia que eu uso, tá bom? No futuro vocês vão ter outras metodologias. Cada cor representa uma espessura de linha. Eu gosto de usar a cor da linha e a mesma cor da espessura. Basicamente é isso. Então, eu gostaria de ver paredes com linhas mais grossas, 5 ou 4. Janelas com linhas mais finas, 2 ou 1, amarelo ou vermelho. E aí, feito essa organização aqui, eu quero que vocês apliquem essa organização no modelo. Ai, desculpa. Saúde. Essa gripezinha tá foda. Recolhendo, professor, coronavírus virtual não. Na virtual não pega, não. Vamos lá. Ó. E como que vocês vão aplicar? Vou colocar tudo no layer 0 aqui, só para vocês entenderem. Ó, as paredes em algum objeto estão no layer 0. Para eu poder aplicar o layer parede na minha parede, eu seleciono as paredes que eu desejo, posso selecionar todas ou algumas, venho aqui em cima e seleciono a parede. Ela vai ficar azul. Não, perdão, professor. Isso daí tudo, assim, eu entendi, ok, eu já até fiz. Mas é porque lá no meu tem outros nomes cadastrados. Isso vai interferir? Você quer só os que você falou em sala ou não tem problema? Não tem problema ter outros layers cadastrados. Eu peguei o arquivo que eu já trabalho no estagiário ou que eu já usei na vida. Não tem problema, não. Isso aí que eu queria O saber. que tem que ser feito? O que eu vou fazer de teste? Eu vou pegar aqui um comando chamado layoff, que é desligar os layers, e vou selecionar a parede. Todas as paredes têm que sumir. Se uma parede não sumir, que é esse caso aqui, ó, essa linha aqui é da parede, ela não sumiu. Tá errado. Entendeu? Eu vou lá, tiro Entendi. 10%. Então, vocês podem fazer esse exercício de selecionar o objeto, vir aqui no comandozinho, ó, vai aparecer layoff, e seleciona, ó, quero apagar. Eu quero apagar a esquadria. Aí o desenho tem que estar sendo ocultado. Eu quero acender tudo. Vou na lâmpadazinha de baixo e peço para acender. Vocês podem testar isso. Repete para mim o primeiro comando, rapidinho. Vamos lá, eu venho aqui nesses objetos aqui em cima, que significa tudo que está aqui, eu posso esconder, né? Off, Entendi. desligar, cliquei no ícone, seleciono o objeto que eu quero desligar e ele vai sumir todo o layer que está vinculado a esse objeto. Entendi, perfeito. Vem aqui em Turn All Layer On, que é desligar todos os layers. Entendi, perfeito. Valeu. Professor? Sim. Sobre os equipamentos fixos que você deu o exemplo aí, como vaso, pio, chuveiro, você não tinha passado pra gente a cor. Eu posso usar branco igual desse exemplo aí? Você pode usar branco, só não pode usar o layer 0, tá bom? Por exemplo, o meu caso está equipamentos cor 255. O ideal é botar na cor 8, por exemplo.
Eu venho aqui em equipamentos. Ah, tá. Usar o mesmo de mobiliário, então, né? Isso, eu prefiro, Ah, então porque é tá. mais fininho. Ah, então tá bom. Só que aí a gente não vai usar como mobiliário, a gente vai usar equipamento fixo É ou importante. pode deixar como mobiliário? Não, ele não é um mobiliário. Isso é importante estar classificado corretamente. Ah, Mobiliário, Ah, perfeito. entendi. Então, mesmo sendo a mesma cor, a gente tem que selecionar no layer o equipamento fixo e desenhar com o equipamento fixo. isso. Por quê? Porque quando eu quero Entendi. esconder todos os meus layers, equipamentos fixos, eu venho aqui e, teoricamente, tinha que esconder. Calma. Equipamento fixo. Isso aqui, ó. Pronto, sumiu, tá vendo? Aí, eu não quero, Aham, eu entendi. quero ter uma planta só de parede. Aí fica fácil, a organização do arquivo. Entendi. Tá, No, Entendi. obrigada. eu vou dar uma aula depois apresentando o template da Católica, ó, do Unisalles para vocês. Olha como é que vocês vão receber aqui, ó, pra vocês terem ideia, ó. Arquitetura alvenaria de concreto, arquitetura alvenaria de demolir, arquitetura alvenaria de drywall. Então, tudo isso aqui está num layer diferente Ótimo. para conseguir organizar. Então, vocês vão começar a desenhar. O ideal é que desenhe o seguinte, ó, vou desenhar uma parede. Vem inline e já começo a escolher como que eu quero que desenhe. Eu quero que seja Aham, drywall. Clico aqui em drywall e começo a desenhar. E aí já começa a desenhar certinho. O Revit é mais ou menos isso. entendi. Então, tá, entendi. Obrigada. Eu vi que você falou que no caso os móveis, até os fixos ficariam como cinza. Na sala você tinha colocado marmoraria que seria branco. Vai mudar então? Vai ficar Ó, cinza agora? vamos entender o seguinte. Eu quero que fique com linha fina. Beleza? Então, equipamento é linha fina. Se a linha fina vocês querem usar o tamanho 0,8, que é essa cor cinza, ou 1, pode ser qualquer um desses dois. Inclusive o branco também. O 7, a gente não coloca ele 7, como é que eu posso dizer? 7 espessura 7, não. Normalmente a gente põe espessura até 6. Depois é tudo espessura, tipo, 7 pode ser espessura 1, né? O 8 é espessura 0,8 e o 9 é espessura 0,05, a linha mais fina possível. Então, assim, isso vocês vão aprender melhor na próxima aula, que na hora que a gente for configurar a espessura para plotagem. O que que eu não quero? Eu não quero ela em 3, 4, 5 e 6. Entendi. Pode ser 1, pode ser branco, pode ser cinza. Beleza. Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Pode Só falar. mais uma duvidazinha. Se eu tiver, por exemplo, um carro na garagem, quero colocar um carro lá, eu posso colocar ele cinza também? Pode. E aí eu coloco. Tá. Aí você pode colocar ele como mobiliários ou outros elementos, sei lá, carro, automóveis, né? Automóvel. Humanização. Às vezes a gente chama esse layer chamado humanização. Entendi. Beleza. Beleza, vamos lá. Os próximos comandos, deixa eu só conferir aqui. A gente vai falar de texto e Ashura. Para texto e Ashura, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai usar, vamos lá, texto. Para começar a criar um texto, gente, a gente começa, deixa eu criar aqui um novo projetinho, só para eu poder apagar aqui, só um instantinho. Pronto. Por padrão, onde que a gente cria texto? A gente cria texto aqui em anotação. Eu posso usar aqui, ó, múltiplo texto, clicar nesse A aqui. Clicando no A, ele vai me dar a opção, especifique um primeiro ponto para criar o texto. Vou colocar aqui. Especifique mais um segundo ponto para ficar a caixa do texto. Clicar aqui. E aqui eu vou escrever a palavra quarto. E, depois disso, eu vou apertar em Close Texto Editor. Finalizar a edição de texto. Okay. Meu texto ficou muito grande. Por que ele está muito grande? Porque eu não configurei os tipos de texto, os estilos de texto que eu quero aplicar.
Eu vou ensinar vocês a criarem um estilo de texto agora, de forma simples. E depois a gente vai aprender a usar estilos de texto já pronto. Tá bom? Professor, quais estilos de texto já prontos que existem no AutoCAD? Eu clico aqui no texto, eu vou na aba Anotação, e aqui existe o texto de anotação e o texto estandarte. Ambos não mudam nada, porque eles não têm muita alteração, a gente tem que criar o nosso texto. Para criar esse texto, eu posso vir nesse íconezinho aqui, ó, dessa setinha, que é estilo de texto. Nesse estilo de texto, eu vou criar um novo texto. Eu quero criar um texto de tamanho, ó, Arial, da letra Arial, para o tamanho de 20. Tamanho de 20 que eu quero, 20. Apertar OK. 20 não, vou colocar 25. Texto um pouquinho maior. Nesse texto 20, ele vai chamar, na verdade, deixa eu deletar ele aqui. Vou fazer de novo, gente. É ponto 25. Vou criar aqui de novo. Arial 0.25, porque a gente está trabalhando em metros. Então, eu vou vir aqui em Height e vou dizer 0.25. Apertar Set Current. E apertar Fechar. Quando eu vou criar o comando texto novamente, que é só apertar a letra T, texto, seleciono o meu Arial que eu quero, 0.25, de um ponto a outro, vou escrever a palavra quarto. Vou finalizar. Ele já vai ficar do tamanho correto, porque eu criei esse texto no padrão Arial tamanho 25. Eu posso pegar os textos antigos e colocar ele também no padrão 0.25. Ou seja, o nosso objetivo é criar alguns padrões de texto, 0.25, 0.20, 0.50, 0.100, são tamanhos de texto diferentes, para a gente poder trabalhar. Exemplo aqui no nosso template, ó. Aqui, na escala 1:100, que é o que a gente está usando, existe texto tamanho 20, 25, né, que é 2.5 aqui. Existe texto de tamanho... Vamos lá, deixa eu pegar aqui já pronto. Escala 1:100. É porque a régua, eu vou mostrar para vocês o que significa a régua, que está na norma. A régua 80, que eu selecionei aqui, ó, arquitetura, escala 100, régua 80, tamanho 20. Tamanho 22.5. Tamanho 0.35. Tamanho 0.45. Eu vou anotar aqui do lado os tamanhos que a gente tem que fazer, só para a gente fazer junto. Vai ser régua 80 é igual ao tamanho 20. Só um instantinho que eu estou anotando aqui. Deixa eu botar compartilhar a tela. Ó, eu vou anotar aqui do lado os estilos de textos que a gente deve fazer. Então, todos vão ser, ó, textos para escala 1:100. Então, vai ser o texto de arquitetura, escala 100, régua 80, e o tamanho vai ser 0.20, que é esse aqui, ó, que eu estou clicando. Depois eu vou pegar o texto, fazer na régua, esse aqui é a régua 80, esse aqui vai ser a régua 100, ele é 2.5. Depois eu vou fazer a régua 140, vamos ver qual que é a régua 140 aqui, é 0.35. 0.35. Depois eu vou fazer, por fim, a régua 175. 0.45. Eu vou criar esses textos aqui. Antes de eu criar eles, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é régua. A régua é o gabarito que vocês têm fisicamente.
E onde que determina isso? São as normas. A norma de ABNT, que está lá na biblioteca de vocês, no AVA, está aqui a bibliografia, NBR de representação de projeto. Na NBR, ela explica um pouco o tamanho dos estilos dos objetos. As espessuras de linhas e o tamanho das letras aqui, ó. Então, da onde que tirou régua, 2 centímetros, 2 milímetros, eu não estou entendendo nada. Foi daqui, ó. Letras conforme exemplo. Esse é o padrão. Isso é uma lei. A gente tem que seguir essa lei. Então, existe o tamanho 2, que significa régua 80. E existe o tamanho 2,5 milímetros, que significa régua 100. 3,5, 140. 4,5, 175. Cada uma dessas réguas tem uma espessura de pena. É como se vocês fossem desenhar com a lapiseira 0,8, 0,4, 0,3, 0,2. Beleza? Foi daqui que surgiu essa questão das réguas e tamanhos. Eu, particularmente, na nosso template aqui, não falo o tamanho. Eu acho importante botar o tamanho, que vale a pena botar aqui, ó, 20, né? 0,20, 0,25, para ficar coerente com o que está escrito aqui. Ficou claro para vocês, pelo menos, onde que surgiu esse negócio de régua e tamanho? Está aqui na NBR 6492. Isso aí é desenho? Sim, ficou assim. Então, Eu tá. ia perguntar exatamente isso. É uma coisa confusa, tá, gente? Se alguém me falar qual que é o tamanho da letra da régua 150, eu não vou saber. Eu vou olhar na norma. E a norma nem tem nem 150. É 175, 40, 180. Ela é clara. Então, assim, não se preocupe em gravar essas coisas. Vocês têm que saber aonde que está. Então, tudo que significa padrão é NBR. Tem que ir lá na NBR da arquitetura. Se você digitar NBR arquitetura, vai aparecer no Google e vocês vão descobrir. Então, vamos lá no nosso AutoCAD agora. Deixa eu apagar esses textos que eu fiz aqui. Vamos ver se eu consigo apagar. Deletar esse. Deixa eu deletar esse outro aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Para começar do zero. Vou criar um novo arquivo aqui que vai ser mais fácil. Pronto, ó, sem texto nenhum. Vou só copiar a minha casinha para lá. Essa casinha aqui, Ctrl C. Ctrl V. Pronto, nossa casinha está aqui, como se vocês tivessem veio esse textinho. Desconsiderem ele, então, tá, gente? Ele tá grudado em alguma coisa aqui. Deixa eu ver se... Só um instantinho. Não sei por que ele tá... Ele tá vindo. Ele não deveria ter copiado. Mas a gente vai desconsiderar ele. Então, começando. Como criar estilos de textos? Eu venho em anotação. Em anotação, eu clico nesse ícone aqui do cantinho, que é estilo de texto. Eu posso escrever style, que ele vai aparecer. Nele, vão aparecer por padrão 2 textos, que é o de anotação e o standard. E aí, a partir disso aqui, eu vou começar, a partir do standard, eu vou começar a criar novos textos. Quais textos eu vou criar? Esses 4 aqui, que são o padrão da NBR. Então, eu vou criar aqui o primeiro texto e vou ver como é que ele tem que se chamar. Vou copiar. Arquitetura, régua 100, não, arquitetura, escala 100, régua 80, 0,20 o tamanho. Como eu sei que o 0,20, eu vou colocar o 0,20 na frente do R80, para ficar mais fácil. Deixa eu mudar aqui, porque eu sei que ele vai aparecer o 0,20 primeiro.
A nomenclatura, gente, vocês podem ficar à vontade, tá? Para poder fazer da melhor maneira que vocês acharem. Então, vou copiar esse texto. Criei. O que é o importante? Que a altura aqui esteja coerente com esse número aqui, ó, 0.20. 0.20. E vou aplicar. Então, foi criado. Vou criar um novo texto. Selecionar aqui. 0.25. Ctrl C. Bruno, Oi. eu não estou conseguindo te acompanhar. Depois que você clicou em anotação, qual foi o próximo passo? Vamos lá. Eu fui em anotação. Depois eu vim aqui nessa setinha de estilo de texto. Clica nela. E aí vai aparecer esse painel de estilo de texto. Ou aperta ST. Conseguiu? Agora apareceu, obrigada. Tá. Aí eu venho em criar novo. E aí a partir de... Eu gosto de criar os textos do lado aqui no bloco de notas, no Word, para ficar mais fácil. E aqui eu vou criar o segundo texto. Ó, arquitetura, escala 100, 0.25. Apertei OK. Seleciono o meu objeto e ponho aqui, ó, 0.25. Aí eu aplico para dar o 100%. Vou criar um novo texto. Venho aqui pegar aqui 0.35. Apertei OK. 0.35. Vou em aplicar. E por fim, 0.45. Criei um novo. 0.45. Apliquei. Professor, eu digitei errado esse aqui, ó. Vamos imaginar que está 0.3 aqui. Está errado. O que está no texto está diferente da altura. Não tem problema. Seleciona o objeto que você quer corrigir, muda ele aqui e aplica. Perfeito? Não tem mistério, gente. É isso. Então, o que a gente fez agora? A gente criou os textos necessários de diferentes alturas, 20, 25, 35, 45, para a escala 1 para 100. Vou fechar aqui. E ele vai estar aqui, ó, bonitinho. Posso aumentar aqui para ficar melhor. 0.2, 0.25, 3, por aí vai. Como que eu vou usar o texto agora? Vou clicar nesse asão. Já escolhi o tamanho que eu quero, para ficar já certo. Eu quero o texto pequeno. Texto pequeno não, vou botar um médio aqui, 0.25. Selecionar aonde que eu quero que ele fique. Fica até aqui, ó. Faltam 10 minutos. E vou escrever coisa de cozinha. E vou fechar. Ah, ficou grande. Vou selecionar ele, mudar para 0.25. Tinha feito errado. Vou fazer de novo. Asão, selecionar o objeto que eu quero. Ó, vou colocar aqui, asão, primeiro ponto, segundo ponto, vou escrever sala. E vou fechar. Aí ficou bonitinho agora. E também eu posso vir copiar. Copy, um ponto e outro ponto. E aqui eu posso clicar 2 vezes em cima do texto e chamar de quarto. Ou QT, né? Depois a gente vai colocar áreas. Por exemplo, vou pegar copiar aqui para o lado, ó, botar para baixo e vou chutar que aqui tem 15 metros quadrados. Por enquanto, é isso. A gente criou o texto, usou o texto e o legal é guardar esse texto aqui do lado. Igual a gente vai fazer depois, chamar ele da mesma coisinha aqui, ó. Texto, para a gente finalizar 100% o texto. Vou colocar aqui do lado e vou copiar ele algumas vezes. Para cá, para cá, para cá. Esse aqui vai ser o texto 25. Esse aqui vai ser o texto 30. Esse aqui vai ser o texto 40. E todos vão estar no ler texto. Se não tiver, como não tem,
eu vou criar um texto chamado anotação. Anotações. Vou deixar ele branco mesmo. E vou pegar todos eles e botar em anotações. Se eu quiser deixar ele cinzinha, posso vir aqui e colocar ele cinzinho. Inclusive os que estão sendo usados aqui. Gente, ó, coisas que vocês devem entender. Vocês não vão lembrar muito, ou vão ficar muito experientes neste momento, para o ano que vem, em criar cota, em criar texto. Vocês vão aprender a criar uma vez, vai guardar. Você não precisa criar toda vez que você vai fazer um projeto, concorda? Fez uma vez, ó, vou começar um novo projeto. Ctrl C aqui, novo projeto. Ó, repara que quando eu faço um novo projeto, não tem texto nenhum. Aqui, ó, texto zerado, anotação, texto zerado. Eu dou um Ctrl V, vou dar um zoom extend aqui. Colei o texto, automaticamente o estilo desse texto aparece. Olha que coisa linda. Por isso que é comum a gente fazer o template, ó. Belíssimo aqui. Só faz uma vez. Porque aí a gente não gasta muito esforço. E vai sempre atualizando esse template para ficar melhor cada dia mais. Ó, sobre texto é isso. Daqui a pouco eu vou falar da Ashura. Dúvidas, gente? Gostaram? Nossa. Deixa eu dar uma tossida aqui melhor. E aí? Contem aí o que vocês acharam. Vocês não exercitaram, né? Mas acharam muito complicado? O que vocês sentiram? Eu não achei muito complicado, não. Talvez surja alguma dúvida na hora que eu estiver fazendo. Você poderia só dar uma prévia, mais ou menos, de como você quer que o trabalho da entrega da semana que vem seja feito? Assim, pegar esse como modelo, eu quero que Esse tenha aqui, ó. isso. Dá um print nisso. Eu vou mandar um PDF no Ava, mas se você já quiser, pode dar o print aqui. Salva aí no seu PowerPoint. Isso aqui que eu quero. Tá. Na verdade, assim, vou colocar mais, tá? Vou colocar a área, né? Vou pegar isso aqui e botar a área de 15 metros quadrados. Cada ambiente dele vai estar completado, os textos vão estar criados, as pranchas vão estar criadas e os principais objetos vão estar feitos aqui um do lado do outro. Isso aqui não. E para quem quiser, pode estar cotando também, que aí já fica bonitinho. Beleza, Esther? Olha, essa aqui que é a carinha. Beleza. Entendi. Então, todo móvel que a gente usar, a gente tem que colocar aqui do lado, assim? Põe. Eu quero que vocês coloquem os principais. Não precisa ser 100% todos, não. Porque vocês vão começar a criar a biblioteca de vocês. Entendi. É para entregar quando mesmo, professor? Deixa eu ver aqui no plano. Ó, a segunda Esse aí é dia 8. Não, vai ser no Semana dia que vem. 15. Dia 15 é o final. Quando, se por acaso ter que encerrar as aulas, vão ser no dia 15. Tem problema a gente, na semana que a gente vai finalizar. Professor, tem gravado na sua aula como coloca os blocos? Na aula passada, sim. Tem lá no YouTube. Ah, tá bom. Mas, Obrigada. ó, Carolina, minha sugestão, não assiste a minha videoaula só para você ver o que foi dado. É muito melhor você digitar no Google lá como inserir bloco, que em 2 minutos você aprende. Tá bom. Aquele YouTube que você passou também? Também. Ele é muito mais rápido. Ah, tá. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Ó, no segundo horário, eu ainda vou querer apresentar para vocês as seguintes coisas. Deixa eu botar aqui para compartilhar aqui. Screen. Eu quero apresentar. Então, a gente fez textos. Eu quero fazer prancha, que eu acho que é fácil, muito fácil fazer prancha.
e Ashura. Vamos ver se a gente consegue colocar Ashura, com certeza. Colocar prancha também. A prancha é moleza, vocês vão ver. E na aula que vem a gente finaliza. Revisa os conteúdos, coloca na prancha, faz as cotas. Trabalhar, eu quero fazer um projeto na escala 1/100, o outro na escala 1/50. Vai exercitar mais. Beleza, então a entrega não vai ser mais semana que vem, dia 15. Vamos colocar no dia 15, porque eu gostaria de ter finalizado hoje tudo. Mas como na aula passada eu tive que revisar bastante coisa, não deu para finalizar. Então no dia 15 a gente finaliza 100%. Beleza. Você vai gravar a aula da próxima semana, Bruno? Vou, todas as aulas serão gravadas. Porque eu não sei se você está dando presença para quem está acompanhando, mas, tipo, semana passada eu não pude acompanhar porque eu estava trabalhando. Aí Não, hoje eu já pude, mas semana que vem eu vou estar trabalhando novamente. Não tem problema não. O importante é entregar a atividade até o final do semestre. E aí... A aula que vem vai ser só orientação ou você vai passar matéria também? Vou passar matéria também. Vai ser a última aula de matéria de AutoCAD. Tá bom. Gente, eu vou fazer um intervalo aqui, mas não vou fazer um intervalo de meia hora, não. Concorda? A gente pode fazer um menos. Fazer um intervalo de 15 minutinhos para que a gente comece a Ashura. Tá bom? Pode ser? Pode ser? Então eu vou parar de gravar.